Oi gente, eu sou a Pri Ferraz, esse é o Diário da Bruxa e hoje eu vim trazer aqui pra vocês 5 livros de tarô que eu adoro, que eu acho maravilhoso e que eu acho que valem muito a pena serem lidos. E eu também vou aproveitar para dar algumas diquinhas sobre como utilizar esses livros nos estudos de vocês. E é claro que existem várias leituras maravilhosas sobre o tarô, vários livros fantásticos, mas eu confesso que esses aqui são os meus xodozinhos e que eu costumo indicar, sobretudo para quem está iniciando nesse caminho do tarô. Vamos lá ver que livros são esses. O primeiro livro que eu quero trazer aqui para vocês é A Bíblia do Tarô, de Sarah Bartlett. Esse é um guia bem prático e bem especial de consulta sobre os significados tradicionais das cartas. Então, além de trazer, a teoria das cartas, a gente também tem nesse livro os fundamentos básicos sobre o tarô e ele também dá várias dicas de tiragens aqui no final. E aí, além da linguagem muito clara e muito acessível, que eu acho que é o grande ponto positivo desse livro, outra coisa que eu gosto bastante é que ele usa como base o tarô de Waite, Ele usa o tarô universal de Waite, o que deixa a explicação bem mais clara, bem mais simples de se entender através da imagem aqui do lado também. Então, eu gosto muito desse livro. É claro que é um livro bem básico, ele não se aprofunda muito na essência terapêutica das cartas, mas ele traz sim um pontapé inicial bem legal para quem tá querendo começar nessa jornada do tarô. O segundo livro que eu trouxe foi O Tarô Psicológico para Iniciantes, de Corinne Morrow. E esse é um livro bem legal para aqueles que querem usar o tarô de uma forma mais terapêutica, que querem aquela abordagem mais psicológica das cartas. Eu adoro esse tipo de abordagem. E aí, além dessa abordagem mais terapêutica, um ponto que eu acho muito positivo desse livro, embora seja um livro assim bem simples, ele é todo preto e branco, ele é curtinho, você lê ele bem rapidamente, mas um ponto que eu acho bem positivo dele é que ele traz algumas regrinhas, algumas dicas práticas para o dia a dia de consultas e traz alguns exemplos legais de como seria a interpretação de determinados jogos, esse aspecto prático que é muito útil para quem quer utilizar o tarô profissionalmente. Mas o ponto negativo desse livro é que, por usar como base o tarô de Marcélia, eu acho que ele traz uma visão meio pessimista de algumas cartas, que é muito comum em livros que falam sobre Marcélia, Eu adoro o tarô de Marcélia, eu não tenho nada contra ele, mas como ele é um tarô mais antigo, feito em uma época que alguns padrões de comportamento não eram tão bem aceitos, algumas cartas, como por exemplo a Imperatriz e os Enamorados, têm explicações mais negativas do que a gente encontra nos decks mais modernos, depois do Rider-Waite. Então, tem isso. Então, algumas pessoas às vezes se assustam. Pri, eu vi a Imperatriz nesse livro, eu achei que ela estava tão negativa aqui, a Imperatriz é tão legal. Então, isso acontece porque muitos livros que têm essa abordagem mais voltada para o Marcélia trazem essa visão um pouquinho mais pessimista, um pouquinho mais dura em relação às cartas, tá? Mas é um livro incrível e eu recomendo bastante. O terceiro livro que eu quero recomendar para vocês é o queridíssimo Jung e o Tarô, de Sally Nichols. E esse livro é uma delícia porque ele faz a gente caminhar, naquela linha tênue entre uma leitura para a gente viajar e se entreter e também um estudo. Então ele traz análises muito bonitas, muito profundas e bem escritas dos arcanos, sendo muito especial, sobretudo para aquelas pessoas que querem usar o tarô nessa abordagem mais terapêutica mesmo, porque ele fala da jornada arquetípica das cartas, fazendo aí correlações com os arquétipos de Jung. E é um livro que, mesmo que a gente tenha terminado de ler, ele vai sempre servir de consulta para o resto da vida da gente como tarólogo. É uma leitura para a gente sempre pegar novamente da prateleira, acender o incenso, se jogar aqui nessa leitura, sempre trazendo novos olhares, novas reflexões, e aí a gente vai cada vez mais mergulhando nesses significados. Então é um livro realmente muito profundo. No entanto, eu não recomendo como primeiro livro e nem considero um livro para iniciantes.
tá? Alguns podem discordar de mim, eu sei que há pessoas que começam com Jung e o tarô, mas eu realmente sinto que essa obra ela pode ser muito melhor entendida e muito melhor aproveitada quando a gente já tem uma noção básica do tarô. Então, eu não pegaria ele sozinho como primeiro livro, eu pegaria junto com a Bíblia do Tarô ou com o tarô psicológico para auxiliar aí no entendimento dessas cartas. O quarto livro que eu quero indicar é O Caminho do Tarô, de Alejandro Jodorowsky e Mariane Costa. E essa é uma leitura muito especial porque une várias coisas que a gente já viu aqui nesses livros anteriores, nessas dicas que eu já dei até aqui. Então tem os fundamentos básicos, explicação tradicional das cartas, abordagem psicológica e também traz correspondências e significados mais avançados. Ou seja, é um livro realmente mais completo, é um livro cheio de informações. Ele usa como base o tarô de Marsella e é isso que faz ele não ser o meu livro preferido para iniciantes, porque eu realmente acho que o Rider-Waite, né, os decks Waite, eles são mais claros para quem está iniciando. Mas esse é o livro favorito de muitos tarólogos, né, para os iniciantes. Então fica aí a dica para vocês também. Esses livros que nós vimos até aqui costumam ser encontrados nas livrarias tradicionais mesmo, gente, tanto nos sites como nas lojas físicas. Independente do baralho de tarô que você utilize, as informações contidas neles são muito valiosas para os seus estudos. No entanto, é muito importante lembrar que nenhum desses livros é obrigatório ou absolutamente completo, tá? Eles são leituras para introduzir, para complementar e enriquecer ainda mais os seus estudos. Afinal de contas, o tarô é aquela coisa que quanto mais a gente estuda e a gente pratica, mais a gente descobre os significados, mais a gente vê novas interpretações e a gente vai mergulhando e vê novos pontos de vista sobre as mesmas cartas. Por isso, muito cuidado também para não ler um livro só e se agarrar completamente a ele e achar que ele tem a verdade absoluta sobre todas as cartas. Porque lembrem-se que o tarô é uma arte, então significa que por ele ser arte, ele vai sempre passar pelo olhar subjetivo de cada autor. E é por isso que a gente vê que algumas pessoas amam algumas cartas e escrevem sobre algumas cartas de uma forma tão positiva e outras pessoas escrevem sobre a mesma carta de uma forma mais negativa. Então é muito importante a gente saber que quando a gente lê um livro de tarô, a gente tá vendo os significados tradicionais, mas a gente também tá vendo um pouco do olhar daquele autor, né, daquele escritor. E é muito importante que a gente faça as nossas próprias anotações sobre o que a gente sentiu desses arcanos, porque isso vai fazer com que a gente tenha também a nossa própria perspectiva pessoal. E por fim, eu quero deixar a última dica de livro, que é o meu Guia Essencial Como Aprender Tarô, que é um livro digital com dicas de como você pode organizar e começar os seus estudos de tarô. Então eu coloquei nesse book dicas que eu mesma utilizei no início dos meus estudos e que foram essenciais para eu aprender tarô de forma efetiva, de forma mais assertiva. E esse guia, ele é gratuito, então você pode fazer o download dele aqui na descrição desse vídeo. Eu coloquei o link, tá bom? E confiram que ele foi feito com muito amor e muito carinho por mim. Caso você vá utilizar algum desses livros para estudo, não esqueça também de estudar e comparar os simbolismos descritos neles com os simbolismos que estão ali no livreto que acompanha o seu deck de tarô, né? Normalmente os nossos decks vêm com um livrinho também, e é importante que você utilize esse livro nos seus estudos, porque ele vai ter ali os significados dos símbolos específicos do deck que você escolheu. E além disso, isso vai ajudar bastante você a ampliar o seu vocabulário em seus futuros jogos de tarô, porque você vai ver diferentes pessoas falando de uma mesma carta e isso faz a gente ver ali também outros tons de voz, outras formas de falar um mesmo significado. E bom, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado das dicas que eu deixei aqui. Se tem algum livro sobre tarô que você adora, deixa também sua sugestão aqui nos comentários, tá? E não se esquece de se inscrever no canal, dar like no vídeo, me seguir lá no Instagram, @Diário da Bruxa, e ativa o sininho aqui para você receber todas as notificações de novos vídeos. É isso. Um beijo, muita paz, muita luz e boas leituras para você.